Fala, meu povo. Boa noite. Tranquilo? Dinamitão Vascaíno na área. Time forte. E aí? Chuva. Chuva em Santos Dumont, Minas Gerais. Coisa boa. Venha devagar. Acabar com a poeira. Né? Leva a má fase do Vasco embora. Que essa vitória de ontem seja, né, a reabilitação, a redenção do nosso Vascão. Beleza? Seja muito bem-vindo ao Dinamitão Vascaíno. Dá uma moral, se inscreva no canal. Valorize o trabalho. Nossa vida é falar de Vasco, nossa vida é Vasco. Dinamitão Vascaíno sempre presente na área. E aí? Como é que foi o pós-jogo da Copa do Brasil? Era isso mesmo? Frustrante? Pelo segundo tempo? Igual aí as belezinhas aí estão falando aí, né? Ganhou da baba. Sabe que futebol não é assim, né? Perde pra baba pra ver o que ia acontecer. Concorda comigo? O Vasco fez o papel dele. Decepcionante, né? No primeiro tempo, no segundo tempo. Fez bonito no primeiro. E que venha mais aí, coisa boa pra gente. Certo? Eu vi essa coletiva do Diniz falando muito da questão de, né, desconcentração no segundo tempo. Ele muito questionado porque não tira o Verratti do time. O Verratti é muito útil, não tem problema do jeito que ele joga. Coisa que preocupa, né? Nos preocupa com isso. Como eu comentei ontem, muito valorizada a questão de ele enxergar o time que vai enfrentar e usar o Jair, por exemplo, nesse tipo de jogo, onde o Vasco precisa ter posse de bola. Gostei muito, igual comentei. Detestei a opção no segundo tempo, quando o Vasco levou lá o gol, ele levou algum sufoco, e ele insistiu com a formação. Na minha visão, se o Vasco leva o segundo gol, ia passar apertado no jogo. Por que ele não equilibrou a equipe, colocando um zagueiro, adiantando o Hugo Moura para a cabeça de área? Por que ele não faz isso? Por que ele não fez isso? Dá a sensação que ele é teimoso. Né? Porque quando o Vasco sai ganhando, com certeza uma das armas do futebol, quando você consegue sair na frente, é ter um contra-ataque à disposição, ele não tem coragem de tirar o Verratti do time e colocar jogador com mais velocidade. Não tem, pô. Foi o Lloyd, foi o David, né? Tá faltando coragem, Diniz. E tá todo mundo vendo isso, a imprensa. É recorrente essa pergunta aí nas coletivas pós-jogo. É recorrente a irritação dos torcedores, né? Com a sua teimosia em não tirar o Verratti. Muitas das vezes não mexer no time. Os 3 últimos jogos você começou por o banco de reserva para jogar. E, queira ou não, o Garré entrou bem, o Jair entrou bem. Né? O Lemos lá contra o Inter jogou muito bem. Você não pode perder o elenco. Você não pode perder o elenco. E o meu receio é você estar matando o elenco. Todo mundo fala que é fraco, mas será que é fraco mesmo? Eu sempre faço esse comentário. Então, tomara aí que venha bons ventos para a gente, ventos positivos, que a gente consiga aí trilhar um caminho de vitórias aí aqui para frente, porque ninguém aguenta mais derrotas, e principalmente derrotas com sensação clara que poderiam ter sido vitórias, né? Contra o Bragantino, contra o Ceará, contra o Vitória da Bahia, nem me fala, com um homem a mais, conseguiu levar a virada. Contra o Inter, Grêmio,
Não tá essas osciladas, hein? Olha, tá todo mundo metendo o pau na zaga. Concordo muito com a zaga, igual o Lemos lá, errou bizonhamente contra o time lá de São Paulo no último sábado. Erro infantil. Mas para mim, uma defesa bem postada, o Diniz falou um pouquinho disso ontem, eu concordo. Não são os 4 homens ali de trás. Mas é a firmeza, principalmente no meio de campo, os 2 leões de chácara na frente. Observa todo o time que está na frente do campeonato aí. O Bambambam do Mulambo. Né? Observa, tem 2 cabeças de área, o Everton e o Jorginho. Eles estão sentindo, eles não gostam de falar. Tem um companheiro no trabalho lá que detesta o Pulgar. Estão sentindo falta do cara lá que mata a jogada, que protege a defesa. Não tenha dúvida disso. Olha o Atlético Mineiro, olha o Cruzeiro. Todos os times que têm esse tipo de jogador na frente da defesa, a defesa joga mais firme e dá liberdade para a lateral jogar, para o 10 aparecer, para municiar o ataque. Espero aí que o Thiago Mendes, que tem entrado no jogo, não tem se apresentado bem, tem levado cartão amarelo, mas deu para sentir que a pegada dele é pesada. Tem que dar mais minutagem para o cara, Diniz. Sei que tem todo um controle de carga, nós temos que explorar esse tipo de jogador, quanto antes tem que entrar em forma. Tá? Fiquei hoje aí acompanhando durante todo o dia para ver notícia aí do colombiano lá, o ponta direita que está vindo para a gente aí. Nada de notícia. E o Vascaíno, sempre cabreiro, né? Vem ou não vem? Está todo mundo dando aí forma de negociação, empréstimo, obrigação de compra, em cima de metas. Vem ou não vem? Né? Atrás do zagueiro também colombiano, joga lá na Turquia, que já tem concorrência. Vem ou não vem? Estou falando em comprar zagueiro. Volto a frisar, o nosso time não é o top dos tops, mas não é para estar vivendo a situação que está. O elenco é muito melhor do que está sendo falado. Eu acredito muito no elenco. Tá? O Vasco hoje no Sub-20 ganhou do Fluminense, Campeonato Carioca, 2-0. 2-0. Tentando achar aqui quem fez os gols. Corrigindo, 2-1, tá? Melhores momentos. 2-1 Vasco. A base está sempre apresentando bons resultados. E ela tem que estar no time principal. Pipe Serra, do Monte Rei do México, recusa a proposta do Vasco por John Rodgers. Detalhes da proposta do Vasco por Carlos Cuesta, zagueiro colombiano. E está no Galatasaray da Turquia, 26 anos, faz parte da seleção da Colômbia. Cuesta, no momento, é o principal alvo da diretoria vascaína para reforçar a posição do zagueiro, uma prioridade do clube na janela de transferência. O Vasco formalizou uma proposta de empréstimo com obrigação de compras condicionada a metas e mantém contato na tentativa de avançar nas negociações. O jornalista Carlos Berbetti foi o primeiro a informar sobre o interesse do Vasco no zagueiro. Revelado no Atlético Nacional, Carlos Cuesta defendeu o Genk da Bélgica por 5 temporadas a ser contratado pelo Galatasaray no ano passado.
mas no clube turco parece não ter se adaptado e vem atuando pouco. A diretoria vascaína aposta nisso para convencê-lo a aceitar a proposta de jogar no futebol brasileiro. Mais de 20 partidas disputadas pela seleção colombiana, esse é o nome certo na convocação do técnico Nestor Lourenço. Foi o titular da equipe na última Copa América, disputada no ano passado. Cara, não vi melhores momentos, mas tem uma coisa que já me desagradou, tá? Falou que ele tem 1,70m, 1,76m. Ele tá precisando de zagueiro que põe ordem na bola aérea do Vasco. Xerifão, domina a área do Vasco. Tá precisando desse tipo de jogador. Todo mundo está elogiando o Coutinho, também elogia os toques de bola, clarear a jogada. Estou muito irritado com ele, como ele está perdendo a bola fácil. Está roubando a bola dele, igual tira um doce de uma criança. Pedrinho, você tem obrigação com o Vasco. Às vezes você me preocupa, pelo menos no sentimento, a falta de postura. Ou às vezes não querer falar não para certas situações. Não sei se você é assim, tá? Mas o que se você passa para a gente quando você faz declarações me preocupa. Você vai liberar o Ryan para a seleção sub-20? Tem pensado muito nisso. Vai? Ficar um mês fora com essa draga que o nosso time está, pontuação que está na tabela, para fazer boas relações na CBF. Já avisa de antemão, sem chance. Não tem vitrine maior do que está jogando no Vasco, disputando contra grandes clubes. Todos esses jogadores vão para a seleção sub-20, que está performando nos times principais, vai para a seleção e joga muito mal. A motivação é outra. Você lembra do Jair no Sul-Americano aí, zagueiro do Botafogo, entregando ouro direto? Você lembra do Jair no Botafogo, como que ele jogou bem? Todo mundo fala que o Ryan matou a pau no sub-20 aí, ó. Mentira. Foi o mais do mesmo. Fez os golzinhos, aquelas arrancadas, mas você vê que a motivação está lá embaixo. Você não tem esse direito. Beleza? Nem Luiz Gustavo, nem Leandrinho, que a gente precisa desse povo tudo. E não é obrigatório liberar jogador para a seleção. Mesmo sendo Copa do Mundo Sub-20. Então, por favor, não nos estresse. Tá? Barros, nosso menino da colina, jogou 2 segunda divisão, né? Estava no América Mineiro, foi pedido pelo Diniz, já está inscrito, já está reintegrado, está inscrito, liberado pela CBF, vai ser opção no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo que nós vamos falar sobre ele amanhã. Né? Eu sei que a gente consiga uma bela vitória aí no próximo domingo, Dia dos Pais, para a gente voltar a ter a tranquilidade do Campeonato Brasileiro, que tem que ser a nossa prioridade. Junto com a Copa do Brasil, claro. O calendário é mais tranquilo, porque se tivesse essa Sul-Americana no meio, era desesperador. Não temos elenco para 3 competições. Temos que focar nessa Copa do Brasil, as quartas de final, as quartas de finais, tá? Preparar o time para ela, para que dê tudo certo para a gente consiga chegar lá, pelo menos lá na semifinal novamente. E aquele gostinho do ano passado de chegar na final, a gente consiga buscar ele de volta e a gente consiga nossos objetivos. Beleza, meu povo? Passando rapidinho para dar esse recado do Dinâmico Vascaíno, falando do Vascão, sempre do Vascão.
se inscreva, dá um like, dá uma moral para o Dinamite Vascaíno, passa para aquela pessoa, para aquele grupo de WhatsApp, o link, dá uma moral para a gente conseguir chegar nos mil inscritos aí rapidamente, beleza? Agradeço pela sua força, todo mundo que me acompanha, pela moral, beleza? Fica com Deus, Papai do Céu abençoa, e amanhã, se Deus quiser, boa noite. Sextou, meu povo, agora é hora da gelada, um abraço, Vasco.